Estamos de volta com Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. No programa de hoje, estamos falando sobre um assunto que causa muita dor de cabeça: os problemas de infraestrutura em imóveis novos. E nossos entrevistados aqui no estúdio nos ajudam a entender mais sobre esse assunto e falam também sobre o direito do proprietário que enfrenta esse tipo de situação. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão dos prazos. O professor Bernardo gostaria de complementar, né, professor? Porque tem aí também essa questão dos alvarás, que também é um problema. Também acho que o motivo de um atraso, há diversos motivos para um atraso, né? Que a gente nem conseguiria relacionar todos aqui nesse momento. Mas acho que um que deve ser ressaltado é a questão da burocracia desse país, né? Ou seja, os órgãos públicos, assim como eu falei no outro bloco do apagão da mão de obra, eu diria que nós temos também um apagão dos órgãos públicos nesse momento, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, né, devido até à questão da Boate Kiss, então a nova lei de incêndio, né? Hoje em dia, para conseguir um alvará no Corpo de Bombeiros é uma tarefa realmente complicada, né? As prefeituras, cada dia piores, né? Sem exceção, né? Ou melhor, deve haver exceções, eu não conheço, mas deve haver. Órgão ambiental, né? Terrível, né? Obviamente que ninguém aqui quer que saia aprovando algo sem uma análise ambiental, sem uma análise da prevenção contra incêndio, sem uma análise das questões urbanísticas, mas os prazos estão muito demorados, né? Isso independente de várias prefeituras, vários casos, e isso também às vezes ajuda a justificar esses problemas. Há casos de obras prontas, finalizadas, com tudo que tem que estar, e para receber uma visita de um fiscal, de um engenheiro, um arquiteto da prefeitura, leva mais de 6 meses em alguns casos. Então também tem que ser ressaltado esse ponto. E o comprador esperando, né, poder se mudar naqueles 6 meses. Sem dúvida. Professor Isabel, a responsabilidade depois que o imóvel é passado para o comprador também é dele, né? Afinal de contas, né, existem as normas da ABNT que passou a exigir agora que qualquer reforma, por menor que seja, que envolva a estrutura do condomínio, deve ser aprovada por profissionais especializados. É isso, então, que está ocorrendo? Sim. Primeiro, deixa eu só fazer uma colocação ainda em cima daquilo que o professor falou. Essas justificativas que até se compreende dentro da construção não é aceito no judiciário. Por exemplo, a respeito da entrega da obra, o fato da consultora justificar pela escassez de mão de obra, pela dificuldade de obter alvarás, isso já é um fato previsível para quem atua nessa área, nesse ramo imobiliário. Então, não justifica a ponto do judiciário entender que isso é o caso fortuito, força maior, que daí a empresa não teria que indenizar. Há casos que a empresa tem que indenizar, a consultora, inclusive aluguéis de pessoas que ficam ainda morando e não têm condições de morar naquilo que ele comprou. Agora, essa questão das reformas, assim, primeiro são duas situações importantes. Quando se recebe uma obra, a responsabilidade da consultora é ainda, e o Código Civil que fala isso, não tem nada a ver com o Código de Defesa do Consumidor no primeiro momento, ele dá um prazo de 5 anos acerca da solidez e segurança, questão estrutural, a questão assim de vícios. Num primeiro momento, logo que a gente constata vícios aparentes, a consultora, exatamente, rachaduras. infiltrações, goteiras, problemas de rachadura, que são coisas de menor monta, a consultora tem prazo para fazer. A gente tem que comunicar a consultora e ela tem 180 dias. Então, até 180 dias a gente tem para fazer a comunicação para a empresa poder refazer. Se não, isso ainda ela tem, por 5 anos, esse prazo de solidez e segurança, que eu acho muito pouco, por um prédio que tem que durar, sei lá, quantos anos dura um prédio, né? 5 anos não é nada a respeito de segurança. E como ocorreu o Palace 2 no Rio de Janeiro, que ruiu inteiro, por questões, então, de materiais, etc. Mas daí é antes de 5 anos. Exatamente. Mas as pessoas já estavam lá dentro, né, morando, quando aconteceu aquilo. Teve gente que morreu, teve gente que perdeu tudo. Então, assim, tem prazo de garantia e solidez, tem prazo para a pessoa comunicar à consultora, tem prazo depois, ainda 3 anos, para buscar uma ação reparatória, se tiver outros danos, né? Então, são vários prazos que os códigos, não só o Código Civil, como o Código do Consumidor também fala em vícios aparentes, vícios pequenos, vícios ocultos. Então, isso também tem que ver caso a caso, né? Agora, essa questão da NBR, que é uma norma que agora entrou em vigor, agora dia 18 de abril, né? Uma norma da ABNT, foi, assim, realmente se tornou preocupante quando ela foi publicada, porque a figura, principalmente na figura do síndico, porque pelo que se ouvia comentários, o síndico passava a ter quase uma responsabilidade tal qual um engenheiro. Quer dizer, assim, quando a pessoa vai fazer uma reforma num apartamento de estrutura, vai mexer no piso, vai fazer aquela batida que pode mexer a estrutura, por isso que aconteceu os prédios que ruíram no Rio de Janeiro agora há pouco tempo.
Então, essa norma veio em prol dessa situação, quer dizer, da questão da segurança da estrutura do prédio. Então, todo mundo que for fazer uma reforma assim, de grande monta, teria que fazer um plano de reforma, contratar um engenheiro, um arquiteto, ter a anotação ali da a RT, que se chama. Sim, não pode ir fazendo por conta. Não pode fazer por conta. E tem que passar esse plano para o síndico, segundo essa norma, e o síndico, então, aprova, desaprova ou aprova com ressalva. Isso é ridículo, porque o síndico é um leigo nesse assunto. Ele não tem absolutamente nenhum entendimento quanto a isso. E tem outras situações ali, o síndico tem que vigiar se a obra está sendo feita, o síndico tem que fiscalizar. O síndico virou um xerife ali já. É uma norma assim, que, inclusive, a Secov de São Paulo está tentando rever, porque ela não é lei. Mas ela é uma orientação importante de ser seguida, né? Só que tem que cuidar um pouquinho essa análise. O síndico não vai assumir responsabilidade se ocorrer uma ruína do prédio. Isso é o óbvio. Isso é responsabilidade civil. Não é a norma da ABNT que vai dar responsabilidade para o síndico. Isso continua sendo o profissional, engenheiro, o arquiteto que fez o projeto. E muitas vezes ele faz o projeto, hein, professor? E não é ele que executa. Por exemplo, a pessoa dona do apartamento contrata o professor, ele faz o projeto de reforma e dela contrata uma pessoa que não tem a mínimo, um empreiteiro, sei lá, uma pessoa mais, né, para fazer a obra. E como é que vai responsabilizar o engenheiro? É complicado então, mesmo. É muito né? complicado isso, mas a norma está aí, né, para incomodar e para criar problema. Tá certo. E Carlos, então, antes da gente encerrar, a gente também quer dar dicas, então, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo também pela Rádio Unicinos, querem comprar um imóvel. Então, que cuidados tem que tomar a partir do momento que fazem aí o contato com a corretora? Bom, a corretora, ela orienta sempre o cliente a comprar primeiro da incorporadora idônea, né? Fazer uma documentação bem feita, conforme a doutora colocou, ver o fechamento de negócio depois do contrato definitivo, e ver todas as situações de idoneidade, porque não tem como tu recorrer e procurar recursos de alguém que não tem. Inclusive, que eu alerto que o consumidor tem que cuidar muito de quem que ele está comprando, se ele está com um profissional corretor de imóveis mesmo. Que aconteceu um caso em Porto Alegre, agora essa semana que eu ia falar, de pessoas que estão fazendo negócio que não são corretores. Então tem que ver se o corretor, nesses contos, se o corretor está trabalhando em qual imobiliária. Se ele é autônomo, ele tem que, no mínimo, mostrar o cartão de visita dele. E a gente sabe que tem muitas imobiliárias hoje em dia também. Exatamente. E a gente tem esse problema no Conselho Regional, lá que eu faço parte, inclusive, de uma Câmara Julgadora, a gente julga os processos disciplinares, e daí vem muita reclamação lá de que a gente não pode acionar e penalizar gente fazendo negócio com pessoa que não é corretor. Se você ganha um cartão de visita e ele diz que é corretor, eu já vi cartão de visita que não tinha Cresci. Tem que ter o número do Cresci, pessoa física. Então, a pessoa jurídica, como a física, tem que estar registrada, assim como o advogado, como o engenheiro, como o médico. Ele tem que estar registrado, porque ainda o consumidor ele vai poder fazer uma denúncia, né? Ele vai ter também onde reclamar, onde daqui a pouco ele nem agora, compra mais essa compra, pessoa. que nem essa semana eu ouvi falar que tinha um cidadão do Presídio Central que estava alugando apartamentos, né? E daí foge um pouco do nosso assunto, mas é uma prevenção. E ele anunciava no jornal, só por telefone, eles levavam a chave para alocar o imóvel, né, tiravam um copo e tinha um rapaz na rua alugando os apartamentos. Aí um cidadão lá, eu vi um pouquinho só na RBS, não assisti tudo, que ele pagou, parece, 2 meses de calção, aí estava morando, e daí chegaram lá para ir ocupar o apartamento que ele estava morando. Então, ele fez negócio com a pessoa que não é corretor de imóveis. Claro, não pode ter ingenuidade também, tem que ir atrás de exatamente. informações, e também quando vai comprar um apartamento não é a mesma coisa que comprar uma peça de roupa, enfim, tem que tomar todos os cuidados, porque é um grande negócio que está sendo feito. E normalmente, de 2007 para cá, que eu participo das terceira gestão já dessa diretoria, o Cresci do Rio Grande do Sul ele está muito fiscalizador dos seus profissionais. O lema do nosso conselho é em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Então é isso, se tem alguma dúvida também vai atrás do conselho, que aí pode sanar tem qualquer algum coisa. problema pelo número, liga lá para o conselho, nós temos a ouvidoria lá, entra no site www.crescirs.gov.br, você é orientado, vem a fiscalização, nós temos um departamento muito bom. Crescirs.gov.br, então o pessoal pode conferir. Fica a dica então para as pessoas também se prevenirem. www.cresci-rs.gov.br. Tá certo, então. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, pelas informações e até a próxima. Obrigada. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.